Olá, crianças dos quartos anos A, B e C. Tudo bem com vocês? Esperamos que sim. Neste vídeo, vocês vão ter acesso à explicação da atividade 3 e 4 do livro Trilhas de Aprendizagem na parte de matemática. Então, nós vamos explicar a página 62 e a página 63. Então, vamos lá. Atividade 3. Sistema de numeração decimal. Nós temos aqui um texto que vai falar do valor posicional dos algarismos. O nosso sistema de numeração decimal é o sistema hindu-arábico. Todas as vezes que vocês virem essas três letrinhas aqui, principalmente em matemática, ela é a abreviação S de sistema, N de numeração e D de decimal. Olha aqui, ó. Nós, no começo do ano, vimos que esse não é o único sistema de numeração que existe. Existem outros sistemas de numeração. Lá no nosso livro de matemática, nas aulas do começo do ano, a gente brincou um pouco com o sistema de numeração egípcio, que ele tinha um símbolo para unidade, né, que parecia uma minhoquinha, ele tinha um símbolo para milhar, que parecia uma florzinha. Então, a gente já teve essa aula. E depois foi apresentado o nosso sistema de numeração. Por que a gente usa esse sistema de numeração? Porque ele é mais prático, ele é mais fácil de representar todos os números. E nós usamos esse sistema de numeração para fazer adição, subtração, multiplicação, divisão, qualquer operação numérica. Uma coisa importante para a gente entender é o seguinte: o sistema de numeração decimal, ele é formado por 10 algarismos, olha a palavra aqui. O que é algarismo? Algarismo é o 0, o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8 e o 9. Então, nós temos 10 algarismos no sistema de numeração decimal. E estes algarismos têm valores diferentes, dependendo da posição. Ó, por isso, o valor posicional. Se ele for, ó, vou dar um exemplo aqui, ó, esse 7. Esse 7 está no lugar da unidade, ele vale 7 mesmo. Este 2 está no lugar da dezena, cada número aqui é vezes 10, então ele vale 20. Este número aqui está no lugar da centena, então ele não vale 3, é 3 vezes 100, ele vale 300. E é esse exemplo que está sendo dado aqui, ó. Nós temos dois algarismos, o 3 e o 7. E com eles eu posso formar dois números diferentes. Aqui eu formei o 37, né? Coloquei o 3 na frente, né? E aqui, ó, o 72, eu coloquei o número 7 na frente. No número 37, o algarismo 3, ele não vale 3 unidades, ele vale 3 dezenas, então ele vale 30 unidades, ou seja, 3 dezenas. Recapitulando isso, vamos para o exercício 1. Neste exercício, a gente tem aqui os números 327, 549, e assim vai. Eles são formados por 3 dígitos. O que quer dizer isso? 3 algarismos. Então, a gente tem unidade, dezena e centena, em todos eles. Nós temos que acrescentar o algarismo 5 para se obter o maior número possível com 4 dígitos. Então, a gente aqui tem um número com 3 algarismos, então eu tenho unidade, dezena e centena simples. Agora eu vou inserir mais um algarismo, né? E este número vai passar a ter mais uma casinha aqui, ó, que é a unidade de milhar. Mas presta atenção, não é só ir colocando o 5 na frente, não. Não é só pegar, eu vou pôr aqui o 5, vai ficar certo. Você tem que ver em qual lugar eu vou pôr o 5. Eu vou pôr ele aqui na frente como unidade de milhar. Eu vou pôr ele no lugar da centena, da dezena ou da unidade. Eu tenho que ter uma estratégia para fazer com que esse número fique o maior possível. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui, ó, no 549. Se eu colocar o 5 aqui, vai ficar 5.549, certo? Se eu colocar o 5 aqui, vai ficar 5.495. Qual que será que é o maior? Então, você vai pensar aonde você, por exemplo, se eu coloco aqui na letra D, ó, se eu colocar o 5 aqui na frente, vai ficar 5.783. E se eu colocar ele aqui, ó, no final,
vai ficar 7.835. Qual número eu formo maior? O que tem os 7.000 na frente ou se eu colocar os 5.000 na frente? É isso daqui que vocês vão fazer. Vocês não vão misturar os números que já estão aqui, vocês vão encaixar os 5 ou no lugar da unidade de milhar, ou no lugar da centena, ou da dezena, ou da unidade, ok? Vamos lá para o próximo. A atividade 4, que está na página 63, é resolução de problemas 2. Então, aqui, a gente tem um texto dizendo que é muito importante que a gente desenvolva ideias matemáticas, ou seja, estratégia de resolução de situação-problema. Sabe aquela perguntinha que a gente faz no primeiro, no segundo, no terceiro ano? Esse problema é de mais ou é de menos? A gente não faz mais essa pergunta, porque a gente tem que saber não se a conta é de mais ou de menos. Primeira coisa, a gente tem que saber como que eu resolvo esse problema. Então, vamos lembrar as nossas aulas de técnica de resolução de situações e problemas? Primeira coisa, eu venho e eu leio o problema. Aí, tenho que ler para entender. Tem palavras, segundo passo, tem palavras do problema que eu não entendi o significado, eu tenho que procurar saber o significado dessas palavras. Terceiro passo, eu tenho que levantar as ideias principais do problema. Então, ó, vamos lá. Em uma cidade da Alemanha, um funcionário precisava analisar o movimento de pessoas que circulavam na estação durante um dia útil da semana. No início do mês de abril, ele anotou os números registrados pelas catracas de entrada e saída na tabela abaixo. Então, ele escolheu um dia e ele anotou o horário, quantas pessoas embarcavam, né, na estação e quantas pessoas desembarcavam. Então, onde estão as informações principais deste problema? O horário que as pessoas embarcam e desembarcam, e a quantidade em cada horário. Então, aqui eu tenho uma tabela. Nessa coluna, os horários, aqui as pessoas que embarcaram na estação, quer dizer, que entraram, e aqui as que desembarcaram. Então, aqui eu tenho as informações principais. Depois, eu tenho que descobrir o que o problema quer que eu saiba. Tá? Então, o que ele quer que eu saiba? Ele quer saber o total de pessoas que embarcaram na estação e o total de pessoas que desembarcaram na estação. Então, prestem atenção. Ele está perguntando o total geral e não o total por hora. Isso é importante. Depois que eu entendi o problema, eu vou pensar, eu vou resolver esse problema fazendo desenho? Eu posso resolver o problema fazendo desenho. Eu posso fazer por tentativa, eu posso fazer por pauzinho, eu posso fazer com uma conta, com duas contas. Aí, cada pessoa, ela vai desenvolver a sua estratégia de resolução. Então, entenderam o problema? Então, o que eu tenho que fazer? Para eu saber o total de pessoas que embarcaram nessa estação, eu vou fazer a conta de mais, de menos, de vezes ou de dividir? Primeira coisa que eu tenho que saber, que tipo de conta que eu vou fazer, para descobrir quantos embarcaram e quantos desembarcaram. Tá, ok, já sei qual que é a conta que eu vou fazer, qual que é a operação, se é mais, menos, né, vezes ou de dividir. Descobrir isso, tem outra coisa para descobrir. Aonde eu vou achar os números? Os números estão nesta coluna? Nesta coluna ou nessa coluna. Então, vocês vão precisar fazer a continha. Aí, sabe o que eu vou pedir para vocês? Vocês que têm um livro, né, façam a continha no canto para a gente ver como vocês pensaram. Quem não tem o livro, faz a continha no caderno e tira foto, ok? Então, essa é a explicação desta aula de matemática. Se vocês tiverem dúvidas, escrevam as dúvidas embaixo da atividade para a gente ir respondendo. Um beijo.